Olá pessoal, agora nós estamos somente aqui na sala de aula virtual e a gravação dessa transmissão fica somente no meu computador, tá? Ela não está sendo transmitida para a internet, fica no meu computador. Quando a aula terminar, fica um arquivo aqui que eu posso disponibilizar depois para que vocês possam assistir a aula na íntegra. Quem está acompanhando do computador, a qualidade é excepcional. Quem está acompanhando do celular, a webcam e o celular, eles ficam, e a tela aqui no fundo, eles ficam competindo. Então você tem que fechar a webcam se você estiver no celular. Quem está no computador é tranquilo, você maximiza a tela, a área, né, dos slides, e você minimiza a minha webcam, e aí no computador fica perfeito para você assistir a aula, certo? Na aula de hoje, então, nosso objetivo é como resolver problemas de cinemática, é o objetivo da aula de hoje. E aí, em quase todas as aulas de uns 2 anos para cá, eu tenho sempre enfatizado o método que eu chamo de método Polya, devido ao matemático George Polya, que consiste em você ensinar o estudante a desenvolver o raciocínio necessário para resolver problemas. Em física, o pessoal sempre procura um atalho, e aí quando olha para uma questão tem dificuldade de resolver. Dá para a gente ensinar este método e vocês começam a praticar e começam a ganhar agilidade na resolução das questões. Já testei isso com centenas de alunos e todos os alunos que testaram, aprovaram e passaram a utilizar. No início parece um pouco chato, parece um pouco longo, mas depois você começa a perceber o ganho de agilidade que você tem nisso. Então, o que consiste o método? Primeiro, você precisa analisar e compreender o problema. Segundo, você precisa preparar e planejar a sua resolução. Depois você vai executar, ou seja, fazer as contas é a terceira etapa. E depois você revisa para saber se você fez ou não alguma besteira. Eu sei que no Enem são 3 minutos, não dá tempo de fazer isso, tudo. Mas durante o treinamento você faz isso. Você vai ganhar agilidade e lá você vai começar a perceber que as questões começam a ficar cada vez mais rápidas de serem desenvolvidas. Nosso objetivo de hoje é fazer isso com o tópico cinemática. Então, a primeira coisa que você precisa em cinemática é analisar e compreender o problema. Então, em que consiste a cinemática? Aqui eu vou dar uma visão geral. Nesse slide aqui você vai, eu espero que quando eu terminá-lo, você olhe para um problema de cinemática e já consiga encaixar em que situação ele se encontra. O objetivo da cinemática é descrever os movimentos através de equações, sem se preocupar necessariamente com as causas que produzem os movimentos. Porém, dizer que é somente através de equações é um pouco exagerado. Dá para você descrever através de desenhos, esquemas, através de tabelas, gráficos e também através de equações. Às vezes, o mesmo problema pode ser resolvido tanto você utilizando o método gráfico, quanto você utilizando o método algébrico. E também, muitas vezes, dá para você resolver claramente quando você simplesmente escreve claramente lá o seu esquema. E aí, somente raciocínio lógico, você consegue resolver o problema. Muitos dão para fazer desse jeito, e eu mostro isso na resolução das questões. Quando a gente está descrevendo os movimentos, a gente não pode perder a noção de que movimento é relativo. Movimento depende do referencial que você está observando. Neste momento, eu estou em repouso em relação aqui à minha sala, mas neste momento, eu estou em movimento com a velocidade altíssima em relação à Lua, em relação ao Sol. Movimento depende do referencial, consequentemente, velocidade depende do referencial. Na hora de descrever os movimentos, uma coisa você tem que observar logo é a aceleração. No ensino médio, normalmente, se trabalha com aceleração constante. Se a aceleração é constante e igual a zero, você vai cair no caso de um movimento retilíneo e uniforme. Se a aceleração é constante e diferente de zero, você vai cair no caso de um movimento retilíneo uniformemente variado. Se a aceleração é constante e ela é centrípeta, ou seja, ela aponta para o centro da trajetória, então nós temos uma aceleração diferente de zero e o movimento é circular e uniforme. Quando tem aceleração centrípeta apenas, não muda o valor da velocidade. A velocidade é constante, o módulo, mas muda a direção. Para um módulo da velocidade variar, eu preciso de uma aceleração tangencial. Se eu tiver aceleração tangencial e aceleração centrípeta, seria um movimento circular uniformemente variado.
é pouco comum de ser cobrado nos vestibulares tradicionais, é cobrado em vestibulares militares e tal, mas tem também o circular uniformemente variado. E nós temos ainda os casos de aceleração constante em duas dimensões, quando você não tem aceleração no eixo x, a aceleração no eixo x é zero, e você tem a aceleração vertical da gravidade. Nesse caso, eu tenho aceleração apenas em um eixo, e o movimento está acontecendo em dois eixos. Estes são os casos que nós chamamos de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Nesse momento aqui, eu preciso desaparecer porque simplesmente estou na frente dos slides. E aí, nesses casos, a gente vai utilizar a composição de movimentos, MRU em um eixo, MRUV no outro eixo. E isso sempre vai acontecer nos casos de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Bom, prosseguindo, tem ainda casos que a aceleração é variável. Quando a aceleração é variável, você pode cair no caso de a aceleração ser proporcional ao deslocamento. Se a aceleração é proporcional ao deslocamento, você tem um movimento harmônico simples, que você vai estudar geralmente lá em Física 2. Geralmente são sistemas massa-mola e sistemas presos a pêndulos. É bom a gente lembrar que movimentos são alterados por forças ou torques. Se não houver forças ou torques, tá, o movimento vai se manter constante. Mas o que provoca a alteração de movimento? Força, que é o que vai produzir a translação, ou seja, ele vai sair de um lugar para o outro, e torque, que é o que vai produzir rotação. Ter esse quadro aqui na sua mente, ele é fundamental para você saber onde é que está se encaixando o determinado problema. Beleza? Tranquilo? Então vamos prosseguir. Bom, quais são os conceitos importantes? Aqui eu já vou pular, tá? A parte de velocidade média e tal. Já vou supor que isso aí você já tem uma ideia clara e eu volto a falar isso na hora que eu for fazer os exercícios. Aqui eu vou me concentrar já na descrição dos movimentos. Nós aprendemos agora que se a aceleração é constante e igual a zero, você tem um movimento retilíneo uniforme. Então, quais são as características do movimento retilíneo e uniforme? A velocidade é constante, e se a velocidade é constante, não tem aceleração. Então, a aceleração é nula. A função da posição, que nós chamamos de função horária da posição, é S igual a S0 mais V vezes T. É a função da posição. Se você olha para essa função, você observa que ela nada mais é do que uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau com todas as propriedades que tem uma função do primeiro grau. Se você comparar isso aqui, ó, essa expressão ela é idêntica a essa, y igual a ax mais b. Somente a ordem aqui que está invertida. No lugar do y, nós temos o s. No lugar do b, nós temos o S0. No lugar do tempo, nós temos o x. E no lugar da velocidade, nós temos o a. Então, aqui, cada um aqui, ó, tem a sua relação. Olhou para essa função, você deve se lembrar que isso aí nada mais é do que uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, este gráfico tem que dar uma reta. Se a velocidade for positiva, vai ser uma reta crescente. Se a velocidade for negativa, vai ser uma reta decrescente, indicando que a posição está diminuindo com o tempo. Além disso, toda vez que você olhar para um gráfico em física, é importante você olhar para o gráfico e você interpretar o que significa a inclinação e o que significa a área. Nem sempre vai ter significado físico imediato, mas geralmente vai ter. Como é que você sabe se tem ou não tem significado? Basta você olhar para o gráfico e se perguntar. Se eu quero saber o significado da inclinação, você vai fazer o seguinte: a inclinação de um gráfico sempre vai ser a razão entre o que está no eixo vertical e o que está no eixo horizontal. Nesse caso, se você fizer a razão, quem está no eixo vertical é a posição. Quem está no eixo horizontal é o tempo. Fazendo a razão posição-tempo representa que grandeza? Velocidade. Então, quer dizer que o gráfico posição-tempo, a inclinação deste gráfico, vai te dizer a velocidade. Se você não se lembrar da fórmula, a minha dica é você utilizar as unidades de medida. Posição, normalmente, no sistema internacional, vai ser em metros. O tempo vai ser em segundos. Se você dividir
metros por segundo, você lembra, isso só pode ser velocidade. Então, a inclinação deste gráfico, a razão entre esse e esse, vai me dar a grandeza velocidade. Tranquilo? O gráfico velocidade-tempo vai ser uma reta constante paralela ao eixo do tempo. A velocidade é constante, ela não muda, então a velocidade vai lá ser representada por uma função constante. Nesse caso, você pode se perguntar, a inclinação deste gráfico vai me dar alguma informação? Qual é a regra? Para saber se a inclinação te dá ou não alguma informação, divida. Se você dividir velocidade pelo tempo, esse por esse, vai dar o quê? Velocidade por tempo é aceleração. Então, a inclinação deste gráfico te diz quem é a aceleração. Aí você olha para esse gráfico e pensa assim, poxa, mas nesse caso não tem inclinação. Claro que não tem inclinação. Por que não tem? Porque a aceleração é nula. Então, se não tem inclinação, não tem aceleração. Então, divida e você sabe. Ah, mas eu não lembro a fórmula. Faça com as unidades. O gráfico vai te dar a velocidade é metros por segundo, tempo é segundo. Quando você dividir, vai ficar metros por segundo, que é metros por segundo ao quadrado. Ou seja, isso aí está representando a grandeza da aceleração. E aí fica claro para você. A outra pergunta que você pode fazer é a área sob o gráfico. Será que a área sob o gráfico me dá alguma informação relevante? Tá? Como é que você sabe isso? É muito simples também. O que é a área sob o gráfico? É quando você simplesmente está calculando o espaço aqui. Né? O espaço não, desculpa. A região compreendida aqui. E como é que eu calculo essa região aqui? Eu multiplico base vezes altura. Qual é a minha dica para saber se a área sob um gráfico tem ou não significado físico? Multiplique. Multiplique quem está no eixo vertical e quem está no eixo horizontal. A divisão te dá o significado da inclinação. A multiplicação te dá o significado da área. Aí você pode se perguntar, e nesse caso, como é que fica então? Bom, você sabe que velocidade geralmente é medida em metros por segundo. Não é isso? Você sabe que o tempo é medido em segundos. Beleza? Vou multiplicar. Vou multiplicar metros por segundo vezes segundo. Quando você multiplica, sobra o quê? Metros. Qual o significado da área do gráfico velocidade-tempo? Distância percorrida. Olhou para um gráfico VT, não importa o formato que o gráfico tem. Olhou para o gráfico, a área sob o gráfico vai te dar a distância percorrida. Paulo, essa dica que você está me dando aqui, para inclinação e para área, vale para qualquer situação física? Sim, vale para qualquer situação física se você souber trabalhar com as unidades. E aí você não precisa ficar naquele desespero, decorando em cada situação o que significa a área, o que significa a inclinação. Basta você olhar para o gráfico e a partir dele você faz a sua análise. Beleza? Então tá aí os conceitos importantes do MRU. E eu espero que tenha ficado claro para você. Depois eu abro aqui para vocês fazerem perguntas. Já vi ali que o Ataíde, Alexandre e a Ione estão com mão levantada, mas eu vou segurar um pouquinho até concluir o MRUV. Beleza? Anota a pergunta aí que daqui a pouco eu tiro sua dúvida. MRUV, conceitos importantes. No MRUV, a velocidade varia uniformemente. Velocidade varia uniformemente. E a aceleração é constante, mas ela é constante e diferente de zero. Tá? Ela não é zero. Constante igual a zero, MRU. Constante diferente de zero, MRUV. Neste caso, a gente vai ter duas funções horárias. A primeira função horária é a função da velocidade, V igual a V0 mais AT. O pessoal usa vários trocadilhos aí para poder decorar esta fórmula. O gráfico velocidade-tempo vai ser uma reta inclinada em relação ao eixo vertical. Você olha para essa função, você vê que ela tem uma característica de função do primeiro grau. Função do primeiro grau é uma reta. Se a aceleração for positiva, a reta vai ter inclinação crescente. Se a aceleração for negativa, a reta vai ter inclinação para baixo decrescente. Além disso, o gráfico VT, tá? A gente pode se perguntar, no gráfico VT, qual o significado da inclinação e da área? Se você pegou a dica anterior, ficou mole agora. Como é que eu sei o significado da inclinação? Divida o que está no eixo vertical pelo que está no eixo horizontal.
Velocidade dividido pelo tempo significa o quê? Velocidade dividido pelo tempo nada mais é do que a grandeza, a aceleração. Então, a inclinação de um gráfico VT vai te dar a aceleração. Se você pode se perguntar também, e a área do gráfico? Não botei aqui no slide, mas eu posso perguntar. E a área do gráfico? Me dá que informação? Basta você multiplicar velocidade vezes tempo, daqui grandeza, distância percorrida. Distância percorrida é igual a velocidade vezes tempo. Multiplica V vezes T. E essa informação eu acabei não botando aqui nesse slide, está um pouco mais à frente. Ainda você pode construir o gráfico aceleração em função do tempo. A aceleração em função do tempo pode ser acima do eixo e pode ser abaixo do eixo. Depende se a aceleração é positiva ou se a aceleração é negativa. Meu cabeção na frente aqui do slide. Se a aceleração é positiva, acima do eixo. Negativa, abaixo do eixo. Aí você pode se perguntar ainda se tem significado a inclinação e a área. No caso da inclinação, aceleração dividido por tempo, no ensino médio, não tem uma definição imediata, porque seria uma variação da aceleração no tempo. Nesse caso, não tem. Nesse caso, a aceleração é constante, a aceleração não varia no tempo. Se a aceleração não varia no tempo, eu não vou falar da inclinação. Observe, a inclinação é constante, não tem inclinação. Se não tem inclinação, a aceleração é zero. Aí você pode se perguntar, e a área sobre o gráfico? Bom, a área sobre o gráfico vai te dar a velocidade. Como é que você sabe disso? Aqui eu tenho aceleração. Aceleração é metros por segundo ao quadrado. Aqui eu tenho tempo. Tempo é medido em segundos. Para saber o significado da área, eu tenho que multiplicar quem está no vertical e horizontal. Quando eu multiplico, fica metro por segundo ao quadrado vezes segundo. Você multiplicou aqui, ó, o segundo ao quadrado vai simplificar aqui, sobrou metros por segundo. Qual grandeza você mede em metros por segundo? Velocidade. Qual o significado da área sobre um gráfico aceleração-tempo? Variação da velocidade do móvel. Tá? Dá para você saber também pela fórmula. Você sabe que aqui V é igual a V0 mais AT. Se V é igual a V0 mais AT, você pode escrever, então, que ΔV, né, passando o V0 para cá, vai ficar ΔV é igual a A vezes T. Quem é A vezes T? É você multiplicar quem está no eixo vertical por quem está no eixo horizontal. Você multiplica, você obtém, então, a área sobre o gráfico, você obtém a grandeza que nós chamamos de variação da velocidade. Ainda no MRUV, tá? Existe a função que nós chamamos de função da posição. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Também popularmente conhecida como fórmula do sorvetão. Peguei aqui um caso típico, tá? de uma equação deste tipo, onde eu tenho uma função da posição em função do tempo e eu posso construir o gráfico disso para avaliar qual é o formato do gráfico. Eu nem precisaria necessariamente construir para vocês já reconhecerem. Ora, isso aí certamente é uma função polinomial do segundo grau. Então, o gráfico tem que dar uma parábola. E aí eu peguei um exemplo típico aqui. Que exemplo seria esse? Tá? Só para vocês associarem a um caso prático. Seria um caso em que a posição inicial é 20, a velocidade inicial é igual a 30 e a aceleração é igual a menos 10. Como assim a aceleração é menos 10 se aqui aparece menos 5? Olha aqui na fórmula que aqui é a aceleração dividido por 2. Se aqui está dando menos 5, quer dizer então que para dar menos 5, a aceleração tem que ser menos 10. Porque menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5. Então a posição inicial é igual a 20, a velocidade inicial é igual a 30 e a aceleração é igual a isso que aparece aqui, menos 5, multiplicado por 2. Isso você não pode esquecer. Então, nesse caso aqui, a aceleração seria menos 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Que situação física representa isso? Um corpo lançado para cima. Eu lanço um corpo para cima, da posição inicial 20, com velocidade inicial de 30, sob a ação da gravidade, cujo valor é 10 metros por segundo ao quadrado. Seria um caso típico que teria esta equação que aparece aí. Eu posso, então, a partir desta equação, substituir valores do tempo e, então, calcular os valores de S.
Substituo o tempo igual a 1, tempo igual a 2, tempo igual a 3, tempo igual a 4, 5 e 6. Vamos fazer isso? Então, deixa eu apagar aqui as informações de tinta e vamos lá. Primeiro, vamos substituir o tempo por 0. Se o tempo for igual a 0, você joga o tempo aqui no t, calcula, vai dar 20, não tem jeito. Vamos substituir agora o tempo por 1. Calcula, opa, apressado. Tempo igual a 1, você vai encontrar que a posição vai dar 45. Substitui de novo o tempo igual a 2, e você vai achar que sua posição vai ser igual a 60. Tempo igual a 3, posição vai ser igual a 65. Tempo igual a 4, volta para o 60. Tempo igual a 5 vai ser igual a 45. Tempo igual a 6, volta para a posição 20. O que é que este gráfico representa? Representa uma parábola. Uma parábola que está representando o movimento de subida e queda de um corpo. Um corpo foi lançado para cima, ele subiu, atingiu a posição mais alta e depois ele retorna. E aí, nossa conclusão, então, a partir daí é a seguinte: quando eu tiver um movimento uniformemente variado e eu construir o gráfico posição-tempo, isso vai dar uma parábola. Nesse caso aqui, eu já escolhi para dar uma parábola completa, bonita. Às vezes, se é só uma queda ou só uma subida, você vai ter apenas um trecho de parábola, e não a parábola completa, como eu escrevi aqui. Bom, neste gráfico, a gente ainda pode fazer algumas interpretações. Tá? Paulo, nesse caso, eu posso falar de inclinação e de área? Pode. Inclinação vai ser o quê? O que está no eixo vertical dividido pelo que está no eixo horizontal. Então, se você dividir posição por tempo, velocidade. A inclinação desse gráfico tem que te dar velocidade. E área, eu posso falar, posição, tempo, a área não te dá significado físico. Tá? Posição, tempo, área não tem significado físico, mas a inclinação tem. Aí você vai olhar para aqui e vai dizer, poxa, mas a inclinação está mudando. Claro, a inclinação está mudando porque a velocidade está mudando. E como é que você calcula nesse caso? Nesse caso, tem duas formas de fazer. Quem já está no nível superior faz pela derivada. A derivada da função no ponto vai te dar a velocidade. Se você está no nível médio, você não sabe usar a derivada, mas você sabe a função da velocidade. O que é que você faz então? Você simplesmente substitui as informações na função da velocidade e você vai calcular a velocidade em cada ponto. O que é que a gente observa para esse movimento? Que, nesse caso, a velocidade começa um valor alto. Por quê? Porque a inclinação aqui é uma inclinação alta. Depois, com o passar do tempo, isso aí vai mudando. Então, observe que a inclinação é alta aqui. Aqui a inclinação diminui, indicando que a velocidade está diminuindo. Depois você continua, e quando chegar mais acima, aqui, a reta tangente a esse ponto não tem inclinação em relação ao tempo. Se não tem inclinação em relação ao tempo, quer dizer simplesmente que a velocidade zerou. Então, a velocidade é zero aqui, nesse ponto. E depois, se você continuar, você vai ter agora uma inclinação ao contrário. Né? Aqui eu teria a inclinação assim e depois ela simplesmente vai inverter. Quando ela inverte, quer dizer, a inclinação volta a aumentar, só que com um sinal negativo. Ora, isso é típico de um corpo lançado para cima. À medida que ele sobe, o módulo da velocidade está diminuindo, e à medida que ele desce, o módulo da velocidade está aumentando. A velocidade é positiva na subida, porque a velocidade tem a mesma direção e sentido do referencial. Já a velocidade é negativa na descida, porque o referencial está apontado para cima. Eu estou medindo 0, 10, 20, 30, a posição para cima. E a velocidade começa a apontar para baixo. Como o referencial aponta para cima e a velocidade aponta para baixo, então a velocidade começa a dar valores negativos. E essa equação descreve muito bem esta situação. Aqui eu mostrei uma outra equação, que é a equação de Torricelli. É uma equação auxiliar. A função da velocidade e da posição resolve todos os problemas. Mas tem problemas que não dá o tempo, não pede o tempo. Nesses casos, geralmente, a equação de Torricelli vai resolver. Como é que você encontra essa equação que eu não vou deduzir aqui? Você pega o tempo da função da velocidade, isola, substitui na função da posição, você vai encontrar uma equação independente do tempo. E existe mais uma equação no MRUV que eu chamo de equação da velocidade média. Somente no MRUV
você pode dizer que a velocidade média é a média das velocidades. ΔS dividido por ΔT é igual a V mais V0 dividido por 2. Então, quando você estiver trabalhando no MRUV, são 4 equações. Função da velocidade, que eu já escrevi aqui, função da posição, equação de Torricelli e equação da velocidade média. As duas primeiras são as mais importantes, as duas últimas são auxiliares, que aceleram bastante a resolução dos problemas. Antes de passar para a próxima etapa, tá? Aqui eu disse os conceitos importantes. Agora eu vou ensinar vocês a preparar a resolução. Eu quero saber se alguém aqui tem alguma pergunta a fazer neste momento. Se tiver pergunta, por favor, levante a mão. Vou baixar a mão de todo mundo e agora vocês podem levantar a mão, quem tiver dúvida. Arthur Vitor, levantou a mão primeiro aqui. Opa, eu abri o microfone de alguém aqui errado. Arthur Vitor. Fala, Arthur. Arthur, você mesmo pode abrir seu microfone, tá? Você clica no verde aí que ele vai abrir. Arthur Vitor. Bom, Arthur sumiu. Por favor, alguém mais aí quer fazer alguma pergunta? Todo mundo baixou a mão agora aqui, não sei mais quem quer perguntar. Alguém tem alguma pergunta sobre até agora? Ninguém? Bom, ninguém tem pergunta, eu vou seguir. Bom, preparar a resolução. Eu gosto muito de, toda vez que eu vou começar um problema de física, eu faço um esquema, tá? Os alunos ficam chateados, mas depois começam a perceber que fazer esquema é a coisa mais legal do mundo, porque a resolução fica simplificada quando você traduz o problema. Durante esse esquema, destaque todos os dados explícitos e implícitos. Dado explícito é o que está dito. Velocidade é igual a 10 metros por segundo. O que é um dado implícito? Lançamento horizontal diz assim, calcule a altura máxima. Quando ele fala altura máxima para um lançamento vertical ou para um lançamento oblíquo, na altura máxima implica que a velocidade vertical é 0. Isso não está dito no problema. Mas quando ele fala altura máxima, tem um parâmetro escondido ali, que é implícito e que você precisa saber. Escolha um referencial, tá? Escolha um referencial e toda vez que trabalhar com cinemática, isso é fundamental. E aqui eu vou dar uma dica que o pessoal faz errado e eu vou corrigir agora. Escolher um referencial é escolher como você quer medir. Onde está o seu zero e para onde cresce a posição. Então, nesse caso, normalmente, a gente escolhe o referencial apontando para a direita. Nada impede que você escolha para a esquerda, tá? Mas normalmente é para a direita. Se você escolher o seu referencial, é ele que vai definir qual é o sinal da velocidade e qual é o sinal da aceleração. Então, se a velocidade tem o mesmo sentido do referencial, positiva. Se tiver contrário, negativa. O mesmo vale para a aceleração. Se a aceleração tem o mesmo sentido do referencial, positiva. Contrário, negativa. Então, aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, de um prédio. Um prédio, e aí você está trabalhando com essa situação. Você colocou o zero aqui embaixo, e aí você mediu para cima. Aqui é o 10, aqui é o 20, aqui é o 30, crescendo. Se você está medindo desse jeito, você escolheu medir desse jeito, quer dizer o seguinte, ó, se eu lancei um objeto para cima, então a velocidade está apontando no mesmo sentido do referencial. Essa velocidade é positiva. Mas a aceleração da gravidade você não pode escolher. Ela sempre vai apontar para baixo. Independente da situação, sempre vai apontar para baixo. Então, para este referencial, a gravidade vai assumir um valor negativo. Porque eu escolhi medir para cima e a gravidade está apontando para baixo. Tem aluno que decora assim, toda vez que eu lanço um corpo para cima, a gravidade é negativa. Toda vez que eu lanço um corpo para baixo, a gravidade é negativa. Desculpa, inverti. Corrigindo. Toda vez que eu lanço um corpo para cima, ele considera a gravidade negativa. Toda vez que lança para baixo, considera a gravidade positiva. Grava desse jeito. Não é se você lançou para cima ou para baixo que define se é positivo ou negativo. Quem define é o referencial. Exclusivamente o referencial. E isso é importante em alguns problemas que tem dois corpos lançados, um para cima, outro para baixo. E tem aluno que buga quando acontece isso, porque ele considera a gravidade positiva para um, negativa para outro e erra o problema. Quem define é o referencial.
O que acontece normalmente é que quando eu lanço para cima, eu escolho o 0 embaixo, 10, 20 e 30. O que acontece normalmente quando eu lanço para baixo é que eu escolho o 0 em cima, e aí fica, se eu inverto a situação, eu boto 0 em cima, e aí 10, 20 e 30 para baixo, eu mudei o meu referencial. Eu considero que quem está para baixo é positivo. E aí, consequentemente, a gravidade muda. Quando tem apenas um corpo se movimentando, isso não é crítico. Quando tem dois, causa confusão nos alunos que aprendem da maneira incorreta. Então, aqui a gente gosta de corrigir todos esses probleminhas que levam depois a confusões, tá? Aqui um quadro de resumo bem interessante. Eu vou tentar resumir tudo o que eu disse até agora em apenas uma página. Toda vez que tiver aceleração igual a zero, MRU. Toda vez que tiver aceleração diferente de zero, mais constante, é um MRUV. Se você precisar calcular a velocidade média, tem apenas que ter um cuidado que eu não tive aqui, tá? Eu acabei não botando aqui no slide. Quando eu falar velocidade média, eu estou falando de um vetor. Então, aqui, rigorosamente, tem que ter o sinalzinho de vetor. Eu tenho que fazer ΔS dividido por ΔT. Mas quem é ΔS? É o vetor de deslocamento dividido pelo tempo. Qual é o cuidado que você tem que ter? Diferenciar a velocidade média da velocidade escalar média. Eu odeio esse termo. Eu odeio essa diferenciação desse jeito, mas tem provas de vestibular que colocam isso como pegadinha. A velocidade escalar média é diferente da velocidade média. A velocidade escalar é uma grandeza escalar, que mede a distância dividido pelo tempo. Normalmente, o que acontece é, quando está numa linha reta, aí tanto faz. O módulo da velocidade média vai ser igual ao módulo da velocidade escalar média. E, inclusive, eu, na hora de resolver os problemas, acabo considerando como se fosse uma coisa só, mas não é. A velocidade média é um vetor, a velocidade escalar média é uma grandeza escalar. O ideal na língua portuguesa é que não se tivesse esses nomes que confundem a cabeça da gente. Na língua inglesa, isso é bem diferente. Na língua inglesa, eles chamam a velocidade média de velocidade mesmo, né? É velocity, é assim. E a velocidade escalar média, eles não chamam de velocity escalar average, não é assim que eles chamam. Eles chamam de speed. Utilizam duas palavras diferentes. Meu inglês é péssimo, tá? Utilizam duas palavras diferentes e utilizam as fórmulas de maneiras diferentes. Quando é velocidade média, ele vai fazer velocidade média, vai ser igual ao espaço percorrido dividido pelo tempo, né? Vai colocar desse jeito aqui, pelo tempo, e vetor aqui. E quando for o speed, speed é igual a distância dividido pelo tempo. Então, são coisas diferentes, completamente diferentes. A palavra não causa confusão, como causa na língua portuguesa. Minha letra está horrível porque escrever no PowerPoint é ruim mesmo, tá? Vai melhorar quando eu mudar para o quadro virtual. Então, essa é a primeira fórmula importante. A segunda fórmula importante é a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. A terceira, a função da posição. Aí você pode se perguntar nesse momento aqui, Paulo, mas não é importante separar o que é MRU do que é MRV? Não, se você souber o significado correto das coisas. Observe que quando a aceleração for zero, você cai o quê? No MRU. Quando a aceleração for zero, esse termo aqui, ó, ele desaparece. Sua velocidade inicial é igual à velocidade final, que é igual à velocidade o tempo todo. Por essa razão, velocidade constante. Quando tem gente que decora as duas funções e às vezes fica gravando regrinhas para decorar e tal. Se você sabe a função da posição do MRUV, você sabe do MRU, é automático. Por quê? Se a aceleração é zero, esse termo desaparece. Se esse termo desaparece, com aceleração zero, MRU. Qual é a função da posição do MRU? S igual a S0 mais V vezes T, onde V é constante. Então, eu diria que essas equações aqui servem tanto para o MRU quanto para o MRV. É só você lembrar o significado da aceleração. Beleza? Agora tem duas equações auxiliares. Equação de Torricelli, só vale no MRV, porque vai ter aceleração agora, e a equação da velocidade média, que eu acabei de dizer. Essas duas aqui, somente no MRV. Com essas 5 equações, você resolve qualquer problema. MRU, MRV, queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, tudo. Sabendo usar essas equações aqui
corretamente, você resolve qualquer problema. Minha recomendação sempre aos alunos é, ao invés de decorar a altura máxima no lançamento vertical, calcula por essa fórmula. Não faça isso não. Usa essa fórmula. Usa aqui, isso aqui. Ah, mas gasta mais tempo. Inicialmente, sim. Na fase de treino, você gasta mais tempo. Mas você começa a ganhar em compreensão e agilidade. O que tem acontecido hoje com os vestibulares modernos é que eles não têm mais cobrado aplicações imediatas de fórmula. Eles cobram algo mais elaborado. O aluno que decora somente a fórmula final, dependendo do vestibular que ele vai fazer, ele vai tomar pau. Para não tomar pau, minha recomendação é aprende do jeito correto, porque você resolve qualquer problema. E aí, a minha ideia agora é justamente essa. Eu aprendi a preparar a resolução. Próximo passo, eu vou executar. Executar como? Eu vou ter que perceber o que está sendo pedido, destacar isso claramente. Em física, tenha cuidado para trabalhar no sistema internacional, substitua os dados e tente encontrar o que é solicitado. Por último, você vai fazer o quê? Revisar. Na fase de estudo, tem que revisar. Será que o resultado que eu obtive é coerente? Será que as unidades de medida são compatíveis? Será que existe outra forma de fazer? Às vezes eu apresento o problema de um jeito, depois eu apresento o que eu chamo de modo flash. Fazer do modo mais rápido. E aí tem aluno que vicia nisso e sempre quer o modo flash. E eu digo sempre assim, gente, só use atalho quando você souber o caminho completo. Quem usa o atalho é porque já sabe onde quer chegar. E por essa razão é que usa o atalho. Eu sei onde quero chegar, eu vou usar um atalho. Mas como é que eu vou aprender o atalho? Depois que eu aprendo o caminho completo. Aí você aprende o correto. Você sabe por que o atalho funciona. Beleza? Na fase de estudo, se necessário, você volta ao passo 1. Quando a gente vê isso, os alunos já ficam logo chateados. Ah, mas é muita coisa. É que nem aprender a tocar violão. Ou você aprende do jeito correto, fazendo cala no dedo, ou você não aprende. Depois que você aprende, você não esquece mais. É como aprender um idioma novo. Você precisa praticar o idioma para conseguir aprender. Não adianta querer comparar aprender física com aprender história. Nós, seres humanos, somos habituados ao longo do tempo, da evolução, ou seja lá o que for, a ouvir histórias e memorizar. Se houve uma história, você pega o enredo da história e conta. Às vezes altera um pouco a história. Mas com física, com matemática, com língua estrangeira, com música, com violão, você precisa praticar bastante para que você desenvolva os esquemas necessários para aprender aquele conteúdo. Beleza? Agora eu quero passar a resolução de problemas. Fiz uma resumão aqui da cinemática no tempo recorde. E agora eu quero resolver problemas. Quais são os problemas que eu quero resolver? Eu selecionei 7 problemas. Mas, se der para resolver 5, está de bom tamanho. Antes de passar a resolução de problemas, alguém que está aqui na sala de aula virtual tem alguma pergunta a fazer? Se tiver perguntas, por favor, vou baixar a mão de todo mundo. E agora vocês podem levantar a mão. Perguntas? Kleber Barros. Por algum motivo que eu não sei explicar qual é, o programa não está deixando eu abrir o microfone de Kleber. Deixa eu ver se eu consigo abrir de outra pessoa. Consigo. Eu consigo abrir o microfone de Karina, por exemplo, mas não consigo abrir o microfone de Kleber Barros. Kleber, sinto muito, eu não consigo abrir o seu microfone. Deixa eu ver outra pessoa aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui da Scarlett. Scarlett? Oi. De Scarlett eu consigo abrir o microfone e funciona. Do Kleber não vai. Scarlett, já que você abriu o microfone, alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Não, tá de boa. Tá de boa? Dá pra... Tá. Beleza, então. Então, vou seguir, tá? Kleber, me desculpa, você pode tentar digitar, tá? E aí eu olho aqui no chat aqui. Ele está sem microfone. Ok, tudo bem. Beleza. Então deve ser por isso. Eu tento abrir, não tem microfone, o sistema não permite abrir o microfone de quem não tem microfone. Problemas clássicos, que eu costumo dizer. Você precisa entender para poder avançar mais para frente. Tem 7 aqui que eu escolhi, teriam mais alguns aí para encaixar nesses clássicos. E aí vamos começar pelo primeiro. Tá? O primeiro problema seria esse daqui. Bom, descartando aqui os slides de tinta, agora eu vou mudar um pouco a apresentação. Minha letra vai melhorar uma barbaridade, porque no modo que eu estava, a minha letra ficava muito ruim. Agora eu consigo escrever melhor. Nesse momento eu vou
desligar a minha webcam, tá? Eu quero somente vocês focados na resolução. Então, a minha aparência, neste caso aqui, só vai atrapalhar. Então, somente quadro virtual com vocês. Esse é um problema típico, muitos vestibulares ainda cobram, tá? Que eu vou resolver com vocês aqui no modo completo. Eu sei que você, que já é um aluno experiente, sabe resolver isso aí em uma linha, porque dá para resolver em uma linha. Mas eu quero discutir com vocês a forma que eu acabei de ensinar para vocês, de organizar um problema e de você saber por que atalhos funcionam, tá? Questão 1 diz assim: a velocidade escalar média de um móvel até a metade do seu percurso é 90 km por hora e na outra metade é 60 km por hora. Não está sendo gravado aqui o meu mouse. Deixa eu tentar fazer um start record aqui. Pronto, gravando no outro modo aqui, para poder tentar manter o slide aqui que sumiu. Continuando, velocidade média em trechos iguais, distâncias iguais. A velocidade escalar média de um móvel até a metade do seu percurso é 90 km por hora. E na outra metade é 60 km por hora. Determine a velocidade média no percurso total. Compare com a média das velocidades. Quem já fez esse problema sabe que existe um atalho. A velocidade média em trechos... Opa, isso aqui está muito pequenininho. Vamos aumentar isso aqui. E vermelho para destacar. A velocidade média em problemas deste tipo pode ser encontrado como sendo 2 vezes a velocidade no primeiro trecho vezes a velocidade no segundo trecho, dividido pela soma das velocidades, V1 mais V2. Já estou adiantando aqui para quem sabe fazer. Quem sabe fazer, esse é o método mais rápido de fazer. Mas por que essa fórmula vale? E por que só vale nesse caso, não vale num caso geral? E aí você tem que ter cuidado. Não vale em qualquer situação, vale nesse caso específico. Então vamos aprender o caso geral. Qual a primeira coisa a fazer? Você precisa analisar e compreender o problema. Então essa é a primeira etapa. Na fase de análise, o que ele está perguntando? Ele está perguntando velocidade escalar média. Como é que calcula a velocidade escalar média? Velocidade escalar média é, por definição, a distância total dividido pelo tempo total. Essa é a definição de velocidade escalar média que você pode aplicar em qualquer problema. Não importa qual ele seja, vai funcionar. De forma abreviada, velocidade vai ser igual a distância dividido pelo tempo. Se você precisar calcular o tempo sobe e a velocidade desce, então vai ficar distância dividido por velocidade. Se você precisar calcular a distância é igual a velocidade multiplicado pelo tempo. Então, ou ele vai perguntar a velocidade, ou o tempo, ou a distância. São as 3 expressões que você vai utilizar, todas elas vindo do caso geral. Beleza? Segunda etapa é, já sabe o que está pedindo, sabe a fórmula que vai usar. Você precisa, então, preparar a sua resolução. Preparar a resolução, seja em problemas simples ou em problemas mais complexos, faça um esquema, tá? Ah, mas eu sei fazer, faça um esquema. Você vai perceber que isso vai ajudar bastante. Então, no primeiro trecho, a velocidade é igual a 90 km por hora. Pronto. No segundo trecho, a velocidade é igual a 60 km por hora. E disse que metade, né? Metade do caminho. Então, daqui para aqui é uma distância, daqui para aqui é a mesma distância que havia no primeiro. Metade, metade, o caminho total é 2D. Observe, então, que eu tenho o que eu preciso para calcular a velocidade média. Distância total dividido pelo tempo total. Distância total é 2D. E quem seria o tempo total? Ora, o tempo total, basta eu dividir a distância pela velocidade. Então, o tempo no primeiro trecho, ele vai ser igual... Opa, volta aqui. Tempo no primeiro trecho vai ser a distância no primeiro trecho dividido pela velocidade no primeiro trecho, que eu posso escrever em função da incógnita, V1, ou eu posso já colocar aqui direto o número, tá? Tanto faz o que é que eu faço aqui. Então, eu vou colocar o número aqui, dividido por 90. O tempo 2 vai ser igual à distância, D, dividido pela velocidade aqui, que vai ser igual a 60. Quem vai ser o tempo total? A soma do tempo 1 com o tempo 2. Beleza?
Aí eu continuo. Qual é a minha terceira etapa? Terceira etapa é eu preciso executar. Executar o que eu planejei. Eu já sei qual é a fórmula. Velocidade média é igual à distância total dividido pelo tempo total. Quem é a distância total? D mais D. Então, D mais D. Quem é meu tempo total? D sobre 90, somado com D sobre 60. Como é que eu resolvo isso? D mais D vai ser igual a 2D, beleza? Agora eu tenho que somar isso aqui embaixo, que é uma soma de frações. Então, soma de frações com denominadores diferentes. Calculo o MMC, aqui na Bahia a gente chama de MMC, o povo ri da minha cara, mas é MMC ou MMC, entre 90 e 60, que é o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 90 e 60 é 180. 180 dividido por 90 dá 2. 2 vezes D, 2D. Mais 180 por 60 dá 3. 3 vezes D, 3D. Ora, isso aqui então vai dar 2D dividido por 5D dividido por 180. Divisão de frações. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Uma vez que você fez isso, o D aqui, ó, ele pode ser simplificado. E vai ficar, então, 360, 2 vezes 180 dá 360, 360 dividido por 5. 360 dividido por 5, dá para fazer aqui na mão, mas minha cabeça agora travou aqui. Calculadora do Windows, 72. 72 quilômetros por hora. Opa, deixa eu voltar aqui na unidade de medida. Correto, quilômetros por hora. Então, esta é a velocidade média, quilômetros por hora, 72 quilômetros por hora. Ele manda no problema comparar com a média das velocidades. Então, na quarta etapa, eu vou fazer o que ele está pedindo, a comparação, e vou verificar se não existe uma forma mais rápida de fazer. Então, quarta etapa, vamos avaliar. Avaliar e comparar a velocidade média com a média das velocidades. O que é a média das velocidades? É você simplesmente somar as duas velocidades e dividir por 2. Se você fizer a média das velocidades, vai ser 90 somado com 60 dividido por 2. 90 mais 60 vai dar 150. Dividido por 2 vai dar igual a 75 km por hora. Você observa, então, que a média das velocidades é diferente da velocidade média. Normalmente, isso vai acontecer em problemas deste tipo. Normalmente. Há casos que isso pode acontecer de ser igual. A média da velocidade ser igual à velocidade média. Esse caso aqui é normalmente. No próximo caso, eu vou mostrar que é possível ser igual. Beleza. Entendi como é que faz, passo a passo. Qualquer problema de velocidade média em trechos é resolvido se você aplicar a definição. Velocidade média é distância total dividido por tempo total. No caso de 2 trechos, existe um atalho. Se for 3 trechos, vai ter que aplicar a definição, não tem jeito. 4 trechos, etc. Mas 2 trechos tem um atalho. O que seria o atalho? O atalho eu já mostrei lá em cima. Dá para chegar na fórmula de atalho, e eu não vou demonstrar ela aqui, fica como exercício para você, se ao invés de aqui escrever 90, eu escrevo V1. Se ao invés de escrever aqui 60, eu escrevo V2. E faço a conta toda somente com as incógnitas. Se você fizer isso, você vai chegar na seguinte expressão. Velocidade média é igual a 2 vezes a velocidade 1 vezes a velocidade 2, dividido por V1 mais V2. Seguindo aquela mesma conta ali, só trocando os valores pelas incógnitas. Se você aplica isso a esse problema, 2 vezes a velocidade 1, 90, vezes a velocidade 2, 60, dividido pela soma, 90 mais 60. Ora, isso aqui, então, vai ser igual a... Aqui eu vou dar preguiça de multiplicar, eu vou abreviar aqui. 2 vezes 90 vezes 60, dividido por 90 mais 60, que dá 150. Eu, geralmente, toda vez que aparece multiplicação, eu tento simplificar. Então, posso simplificar um zero aqui, ó, dividindo por 10. Posso dividir 15 por 3, aqui vai dar 5. Posso dividir o 6 aqui por 3, aqui vai dar 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 9, aqui vai dar 36, dá 360
dividido por 5. Opa, essa conta eu já fiz antes. 360 dividido por 5 vai dar o mesmo 72 km por hora. Por isso que eu digo que o aluno que é experiente, ele vai conseguir, então, resolver este problema em uma linha, porque ele sabe o atalho, e o atalho só funciona neste caso. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Não tendo pergunta, o tempo é curto, eu passo para a próxima questão. Então, aqui, velocidade média em trechos com distâncias iguais. Vamos passar agora para o segundo caso, que é velocidade média. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltando aqui no meu slide, com tempos iguais. Aqui eu preciso apagar esse slide, chamar o slide novo, para a gente continuar. Pronto, está aí. Segundo problema. Observe que ele é muito parecido com o primeiro. E aí, um aluno que é displicente, ele aplica a fórmula e erra. E aí, todo cuidado é pouco para vocês que querem concorrer ao vestibular para carreiras concorridas e não pode cometer esse vacilo. A velocidade escalar média de um automóvel é 80 km por hora no primeiro trecho. E 60 km por hora no trecho restante. Observe que ele não fala que o trecho 1 é igual ao 2. Fala no primeiro trecho e no trecho restante. Os trechos são percorridos no mesmo intervalo de tempo. Qual é a velocidade média durante todo o percurso? Bom, primeira coisa, então, é você analisar o que está sendo pedido. Pela análise, você já concluiu. Ele está pedindo velocidade média. Então, primeira coisa é analisar e compreender o problema. Eu quero saber velocidade média. Na verdade, para ser mais preciso, aqui deveria ser velocidade escalar média, tá? Aqui fala velocidade escalar e aqui não fala escalar, tá? Então, aqui, para ser mais preciso, ele deveria dizer escalar aqui e escalar aqui também. Isso vai acontecer, inclusive, em provas de vestibular. O que acontece é que, quando está em uma linha reta, o módulo da velocidade média, que é um vetor, vai coincidir com o valor da velocidade escalar. Então, acaba que esse erro acaba não provocando, vamos dizer assim, uma alteração no resultado da questão. Recentemente, tive uma questão da Unicamp que tinha esse mesmo problema. Ele citava escalar num lugar e não citava escalar no outro. E velocidade escalar média é diferente de velocidade média. Então, isso aqui tem que ser distância total, você nunca pode esquecer isso. Você vai pegar a distância total e vai dividir pelo tempo total. Vai somar tudo que for de distância e vai somar tudo que for de tempo. Vai dividir um pelo outro. Essa é a regra básica. E aí, velocidade é distância dividido pelo tempo. Tempo é igual a distância dividido por velocidade. Distância é igual a velocidade vezes tempo, com sequência imediata aqui. Paulo, você já escreveu isso antes, está escrevendo isso de novo por quê? Vou te dizer por quê. Pelo mesmo motivo que você, quando está aprendendo a tocar violão, você toca a mesma nota várias vezes, você acaba memorizando por repetição. Minha dica para você, sempre que estiver estudando, ao invés de ler a fórmula somente, escreva. Quando você escreve e lê ao mesmo tempo, seu cérebro utiliza mais neurônios nesse processo. Consequentemente, ele vai gravar a informação mais rápido do que se você apenas lê. Então, escreva, tá? Calo no dedo é necessário. Segunda etapa, você precisa preparar a resolução. Preparar como? Bom, nesse caso, um esquema sempre ajuda. Vamos lá? Ele disse que existe o primeiro trecho, e no primeiro trecho, a velocidade é igual a 80. Voltei ali, 80 aqui. Velocidade 1 é igual a 80 km por hora. E no segundo trecho, a velocidade é igual a 60 km por hora. Pronto, está dito lá. Beleza. Como ele disse que os trechos são percorridos no mesmo intervalo de tempo, tá? Mesmo intervalo de tempo, então o tempo gasto no primeiro trecho, chamado de ΔT1, é igual a T. O tempo gasto no segundo trecho também vai ser T. O tempo aqui é igual ao tempo aqui. Ora, se o tempo é o mesmo, onde ele tiver uma velocidade maior, vai percorrer uma distância maior. Então, certamente, a distância percorrida no primeiro trecho é maior do que a distância percorrida no segundo trecho. Se eu precisar calcular quem é a distância no primeiro trecho, que vai ser maior,
Basta eu fazer o quê? Como é que eu calculo distância? Distância é velocidade multiplicado pelo tempo. Ó, isso aqui não parece, tá? Mas é um V aqui, ó. Tá feio isso aqui, né? Isso aqui é um V. Isso aqui é velocidade vezes tempo. Então, se distância é velocidade vezes tempo, acho que melhorou. Você vai dizer que a distância 1 vai ser a velocidade 1 multiplicado pelo tempo 1, que é t. A distância 2 vai ser igual à velocidade 2 multiplicado pelo tempo 2, que também é t. Como é que eu faço, então, a conta disso, que é a minha terceira etapa, o meu executar? Claro que depois você fica craque e você faz isso sem precisar escrever as etapas, tá? Eu estou desenhando para você começar a aprender a pensar fisicamente, como o professor faz. O professor faz tudo isso na cabeça, só que ele faz isso rápido. Então, velocidade média vai ser igual a distância total. Quem é a distância total? É a distância no trecho 1, distância 1, mais a distância 2, dividido pelo tempo total, que é o tempo 1 mais o tempo 2. O tempo 1 é t, o tempo 2 também é t, já que os tempos são iguais. Vou substituir agora, só que dessa vez, ao invés de substituir com os valores, eu vou substituir com as incógnitas, tá? Vai ficar assim, V1 vezes t é D1, somado com V2 vezes t, que é D2, tá? Podia botar o valor se eu quisesse aqui, mas eu não quero botar. Dividido pelo tempo. T mais t. Olha que beleza. T é fator comum, é evidência. Velocidade não é comum dentro do parêntese. E embaixo fica 2t. O que é que eu posso fazer então? Tempo aparece aqui e tempo aparece aqui. Posso simplificar. Qual é a minha conclusão? Opa! Que a velocidade média é igual à velocidade no primeiro trecho somado com a velocidade no segundo trecho dividido por 2. Ou seja, a velocidade média é a média das velocidades. Então, aqui agora então, eu vou substituir os valores, que eu já podia ter feito isso antes. Quem é a velocidade no primeiro trecho? 80. No segundo, 60. Dividido por 2, isso aqui então vai dar 140 por 2, que vai dar 70 km por hora. Observe então que eu cheguei numa situação em que, nesse caso, agora é a etapa de avaliar. Nesse caso, especificamente neste caso, a velocidade média é igual à média das velocidades. A média das velocidades é igual à velocidade média. Tá? Neste caso, dois trechos, tempos iguais, velocidade média deu igual à média das velocidades. Então, é muito bom ter cuidado com as generalizações. Existem os casos específicos que mudam os problemas, e aí somente a conta que vai dizer para você como é que é. Nesse momento eu vou dar uma pausa, são 21 horas e 8 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Por favor, levante a mão. Mão. Opa, mouse volte a funcionar. Problemas técnicos operacionais no mouse sem fio. Alguém tem alguma pergunta, por favor? Eu nem consigo abrir o microfone, nem ativar o programa, nem nada aqui, porque o meu mouse parou de funcionar, velho. Que doido. Voltou. Parou de novo. Cadê o mouse? Aqui o mouse. Olhando aqui, se alguém tem alguma pergunta. Temos. A Taíde Alexandre. Fala, Taíde. Boa noite. Boa noite. Não, professor, só queria fazer um comentário lá em relação ao valor da aceleração da gravidade, porque geralmente utiliza-se o 9,8 em vestibulares. Na verdade, vestibulares utiliza 10. Alunos de engenharia utilizam 9,8. Entendi, é porque como eu sou do curso de física, somos aconselhados a não utilizar esse 10, até porque é uma aproximação um pouco exagerada, né? Concordo com você, mas assim, você sabe que livros de nível médio quase sempre manda considerar 10. As provas da Olimpíada de Física manda considerar 10. Quase todo livro de nível médio manda considerar 10. Tá? Sobre ser exagerado ou não, tem professor que diz que é exagerado. Eu discordo de ser exagerado, por um motivo muito simples.
A aceleração da gravidade, ela depende de alguns fatores. Um deles é o raio da Terra, e aí também depende a que distância você está do Equador, porque a Terra não é um círculo perfeito. E também ainda tem a influência do fator rotação. Então, quando você está trabalhando com grandezas que é resultado de medida, por exemplo, toda grandeza física está sujeita a um erro. Aí você vai fazer, por exemplo, a medida do tempo, você já tem um erro lá na primeira casa decimal, já que quando você vê um fenômeno físico e você age, você erra pelo menos meio segundo, de meio a 0,7 segundos de erro. Aí você está fazendo uma conta experimental, onde você está errando meio segundo no tempo, e aí você fica com o preciosismo de usar a gravidade 9,78 metros por segundo ao quadrado, que é isso que você vai encontrar se você substituir os parâmetros, né? A gravidade é a constante de gravitação, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio médio da Terra elevado ao quadrado. Se você fizer isso, aí é esse o valor médio que você vai encontrar. Qual é o problema, já que eu estou errando na primeira casa decimal para o tempo, em meio segundo, em pegar a gravidade e aproximar para 10? A diferença vai ser muito pequena no final. Você não perde o rigor do que está acontecendo fisicamente. É claro, se você está trabalhando uma aplicação de engenharia, você vai calcular um lançamento de um foguete, de um projétil, você não deve fazer a aproximação. Mas para problemas típicos de nível médio, eu acho que a aproximação ela é mais do que válida, até porque todos esses parâmetros aqui, gravidade, aí você diz lá que o tempo é igual a 10,0 segundos, ou 11,0 segundos, ou 10,5. Tem um erro aqui. Tem um erro nessa medida do tempo, que vai se propagar para o resultado final. Então, tem professor que bota, né, e tem inclusive o Albert Einstein praieiro, se estiver assistindo minha aula, um grande abraço para ele, fica zoando no Facebook dizendo que não vai ter aproximação, mas eu não vejo problema algum nessa aproximação, desde que você entenda que é uma aproximação. Beleza, Taíde? Beleza, valeu, obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta? O Kleber não tem microfone, está com a mão levantada ali o tempo todo. Mais ninguém? Scarlett. Fala, Scarlett. Agora sobre aquela questão, então a gente pode dizer que quando o tempo for o mesmo nos dois, vai ser sempre a soma das velocidades dividido por 2, né? Se for dois trechos, tempo 1 igual a tempo 2, você pode fazer isso. Ah, certo. Então, se o tempo for o mesmo, a gente pode fazer isso. Pode. Ah, legal. Obrigada. Valeu. Vamos para a próxima questão, então. Tá? A próxima questão aqui, deixa eu apagar essa daqui. Essa já foi. Vamos, então, para a nossa terceira questão. É um problema de... Cadê ele? Terceira questão. Um problema de ultrapassagem. Problema clássico de provas. Acontece em muitas provas. Problema clássico. Ultrapassagens. Foco na tela. 2 motociclistas A e B percorrem uma pista retilínea com velocidades constantes. VA igual a 15 metros por segundo e VB igual a 10 metros por segundo. No início da contagem do tempo, suas posições são XA igual a 20 metros, XB igual a 300 metros. Determine o tempo decorrido em que o motociclista A ultrapassa e fica a 100 metros do motociclista B. Primeira coisa a fazer, problema de física, é você analisar em que situação isso aqui se encontra. Tá? Primeira coisa, analisar. Nesse caso aqui que está destrinchado, fica muito claro, eu já botei aqui em cima, ultrapassagem MRU. Na prova do vestibular não vai estar desse jeito. Você vai ter que ler e chegar à seguinte conclusão. Aqui eu tenho velocidades constantes. Os dois estão com velocidades constantes. Se os dois estão com velocidades constantes, já marca lá, certamente vai ser MRU. E se vai ser MRU para os dois, lembre-se logo, no MRU, qual é a função que você utiliza? A função horária da posição. S igual a S0 mais V vezes T. Quem é do nível superior usa X, né? X é igual a X0 mais V vezes T. Eu gosto de usar S sempre, tá? Porque S eu posso trocar por X ou por Y, dá no mesmo. Então, sempre uso S. Como tem gente aqui da engenharia e cursando física, né? Então, tanto faz aí. Depois que você analisou,
você vai então agora, já sei que isso aí é MRU. Segunda etapa, vamos preparar a resolução. Preparar como? Dá para você já começar a montar as equações, mas se você fizer um esquema, você vai observar que as coisas vão ficar mais fáceis. Então, existe a primeira situação. Nós temos um móvel que está com uma certa velocidade aqui atrás e outro que está um pouco mais à frente. Pronto. Velocidade A e velocidade B. A velocidade de A é igual a, deixa eu lembrar aqui, 15 metros por segundo. A velocidade de B é igual a 10 metros por segundo. Beleza. A está mais rápido, então eles vão se aproximar. Diz o problema que A está na posição inicial de 20 metros e B na posição 300. 20 e 300. Então, a posição inicial desse cara aqui é 20. A posição inicial desse cara aqui é 300. Nossa conclusão, eles estão distanciados de 280 metros. O que é que vai acontecer? A, por estar mais rápido, vai ultrapassar B e vai ficar 100 metros à frente. Então, vai chegar um certo tempo que B vai estar aqui, né, com a velocidade dele constante, a velocidade dele não mudou, com velocidade igual a 10 metros por segundo, e o A terá ultrapassado ele, ficando à frente, com velocidade mantida constante, igual a 15 metros por segundo. A posição de B vai ser um valor que eu não sei qual é. A posição de A vai ser outro valor que eu também não sei qual é. Mas ele me disse que fica a 100 metros. Se fica a 100 metros, minha conclusão é que a posição de A menos a posição de B, a diferença entre as posições, vai ser de 100 metros. Pronto. Então, fazer o esquema simplifica muito a sua resolução. Preparei minha resolução. Ainda na fase de preparação, vamos logo montar as equações. Ora, os dois estão descrevendo o MRU. Então, para os dois, eu tenho que escrever a função da posição. S igual a S0 mais VT. A posição de A vai ser a posição inicial de A, 20, mais a velocidade de A, 15, vezes T. A posição de B vai ser a posição inicial de B, 300, mais a velocidade de B, 10, vezes T. Observe que, como os dois estão no sentido positivo do referencial, as duas velocidades estão positivas. Se você tivesse um deles no sentido oposto ao referencial, eu teria que atribuir uma velocidade negativa. Beleza, tenho as funções da posição. Essa é uma forma de fazer, tá? Depois eu vou mostrar outra forma de fazer. Qual é a nossa conclusão? Que a posição de A menos a posição de B, quando chegar aqui na frente, vai ter que ser igual a 100 metros. Pronto, preparação. Agora eu vou para o terceiro passo. Agora que eu já tenho clareza do que está acontecendo fisicamente, eu vou para a etapa executar. Vou fazer minhas contas. Posição de A, 20 mais 15 vezes T. Menos posição de B, 300 mais 10 vezes T. Isso vai ter que ser igual a 100. Posição de A menos posição de B igual a 100. Tenho agora somente que fazer essa conta aí. Vai ficar 20 mais 15T, apenas repetindo, menos 300 menos 10T igual a 100. Equação do primeiro grau, uma incógnita. 15 menos 10 vai dar 5T. 20 menos 300 dá menos 280, né? E aqui, então, eu posso, como vocês chamam, passar para o outro lado, né? Vai ficar mais 280 aqui. Conclusão, 100 mais 280 vai dar 380, dividido por 5 vai dar um número aí. 380 dividido por 5, eu já fiz antes aqui, mas eu não lembro. Dividido por 5 dá 76. 76 quilômetros. Opa, 76 segundos, calculando o tempo, não velocidade. 76 segundos. Pronto. Esse é o tempo que leva para ultrapassar e ficar 100 metros à frente de B.
Quarta etapa, avaliar. Aí você pode avaliar isso de várias maneiras, tá? Pode pegar esse valor, substituir na função da posição, calcular a posição de um do outro e comparar, verificar se de fato ficou 100 metros à frente. E você pode avaliar perguntando, existe outra maneira de fazer? Observe que, nesse caso, como ele pede somente o tempo de ultrapassagem, existe uma maneira rápida de fazer, muito rápida de fazer, que é mudando de referencial. Quando pede tempo somente, normalmente dá para fazer por uma mudança de referencial. Se ele perguntasse a posição, aí não teria muito jeito, ia ter que fazer do modo completo. Mas, quando ele pede somente tempo, dá para mudar o referencial. Porque, pelo menos em física clássica, o tempo passa igualmente para todos os referenciais. Em física clássica, não considerando aqui a física relativística. O que seria uma mudança de referencial? Seria você olhar para esse problema aqui, ó, logo na fase de esquema, e você trazer o seu referencial para cá. Se o referencial está em B, você considera então que B tem velocidade zero, porque você escolheu o referencial aqui, fixou nele. Se B tem velocidade zero, então a velocidade relativa de A, velocidade relativa em relação a B, vai ser igual a 5 metros por segundo. Quer dizer, a cada segundo, A se aproxima a 5 metros. Então, a velocidade relativa de A, a velocidade em relação a B, é de 5 metros por segundo. Então, seria uma mudança de referencial que eu faço. Nesse caso, o problema fica muito simples de ser resolvido. Então, vamos executar a mudança de referencial. Qual é a minha situação agora fisicamente? Eu mudei meu referencial para B. É como se eu estivesse aqui, ó, olhando daqui. Se eu olho para cá, nesse referencial, B está em repouso. Então, A está se aproximando com uma velocidade de 5 metros por segundo. É a velocidade relativa de 5 metros por segundo. A distância relativa entre eles, já que um é 20 e o outro é 300, essa distância relativa é de 280 metros. Eu quero que esse cara tire essa diferença de distância, né, e fique 100 metros à frente. Então, ele vai ocupar uma nova posição aqui, e nessa nova posição, A vai continuar com essa velocidade relativa agora de afastamento, né, primeiro de aproximação, depois a de afastamento. E a distância entre eles vai ser de 100 metros. Então, só para a gente não se atrapalhar, esse cara é A, esse cara é B. E esse cara aqui é A depois que fez a ultrapassagem. Ficou 100 metros à frente e B permaneceu parado neste novo referencial. Por que essa solução é muito simples? Porque, olha só, eu sei que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Quando eu trabalho com velocidade relativa vai ser a distância relativa dividido pelo tempo. Se eu quero saber tempo, meu tempo vai ser a distância relativa dividido pela velocidade relativa. Ora, qual distância relativa A tem que percorrer? Tem que percorrer o 280 somado com 100. Ou seja, ele tem que percorrer 380. Então, 280 mais 100. Dividido pela velocidade relativa. Dividido por 5. Quando é que vai dar aqui? 380 por 5. Ora, 380 por 5 dá 76. Nós fizemos o mesmo problema em uma linha. Em apenas uma linha, fazendo uma mudança de referencial. Todo problema que puder ter o referencial modificado, você modifica o referencial e, consequentemente, você faz a conta muito mais rápido. Quando é que dá para mudar? Nesses casos envolvendo somente o movimento retilíneo uniforme, normalmente quando ele pede o tempo, somente você vai fazer isso. Se ele pedir qual é a posição em relação ao referencial, aí nesse caso, a posição que ele tem no referencial passa a ser um fator importante. Observe que ele não perguntou em que posição ele fica 100 metros à frente. Essa pergunta não foi feita. Se a pergunta não foi feita, foi somente tempo, eu uso velocidade relativa. Se ele perguntasse em que posição, eu teria que calcular o tempo
e voltar para substituir em que posição esse evento iria acontecer, essa distância à frente iria acontecer. Tá? Então, como é que você vai saber como é que faz uma coisa ou outra? Treino. Vai ter que treinar. Treinar, exercício, exercício, exercício. Você começa a pegar o macete e ver quando é que vai, como é que não vai. Aqui, durante as aulas, sempre que der para dar uma dica desse tipo, eu vou estar dando para vocês começarem a acelerar a resolução dos problemas. Beleza? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Por favor, perguntas, dúvidas? Tem gente mandando pergunta via chat, tá? Via chat é complicado para mim, porque assim, fica distante de mim, eu não consigo ler direito. O máximo que eu consigo ver aqui, às vezes, é um sinalzinho de mão levantada, clico no ícone do microfone. Tá? William Gonçalves. William, você mesmo fechou o seu microfone, você pode abrir. Boa noite, professor. Boa noite, William. Eu gostaria que você explicasse de novo sobre a velocidade relativa. Eu não entendi direito. Aqui, velocidade relativa. Tem alguma coisa especificamente que você não entendeu? Então, porque você botou 5 metros por segundo. Certo. É a diferença entre o ponto A e o ponto B, que é essa velocidade relativa? Tá, beleza. Acho que eu entendi o que você está falando. Vamos pensar assim. Vou propor aqui uma outra situação que não é essa que eu coloquei aqui agora. Vamos imaginar que eu tenho aqui você se deslocando num carro e você está a 90 km por hora. Tem uma outra pessoa vindo aqui atrás de você, aqui, num outro carro, que está a 100 km por hora. Você diz para mim o seguinte, qual a velocidade relativa que existe entre A e B? A, eu, B, você. Qual é a velocidade relativa de aproximação entre eles? 10 km por hora? Isso. Seria isso? Exato. Em uma hora, você vai andar 90 km. Em uma hora, eu vou andar 100 km. Como você andou 90 e eu andei 100, a gente se aproximou 10 km em uma hora. Então, se eu mudo o referencial, um carro está a 90 km por hora e o outro está a 100 km por hora, eles estão se aproximando 10 km por hora. Beleza? Beleza, entendi, obrigado. Não é você fazer aqui aquela mesma ideia que se faz com vetores, né? Alguns alunos, às vezes, chegam aqui e pensam assim, eu tenho velocidade é um vetor, e aí eu tenho 2 vetores no mesmo sentido, então eu vou somar, vai dar 190 km por hora. Não, claro que não. Para dar 190 seria se fosse assim, ó. Eu tenho 100 km por hora, assim, e aí o outro está fazendo isso aqui, 90 km por hora. Se isso aqui estiver acontecendo, 100 km por hora, eu me aproximo, o outro 90. Em uma hora, um andou 100 para cá, o outro 90 para cá. Então, em uma hora, eles se aproximaram 190. Nesse caso, então, a velocidade relativa é de 190 km por hora. Aqui é 190 km por hora, eu somei as duas. E aqui a velocidade relativa é de 10 km por hora, eu subtraí as duas. Beleza? Beleza. Valeu. Mais alguém tem alguma pergunta? Scarlett? Fala, Scarlett. Oi, não. Eu levantei a mão, eu nem vi. Tinha um sinalzinho de mão levantando aqui. Não? Foi. Tá tranquilo para você? Uhum, tudo. Beleza, então. Fechando o seu microfone aqui. Mais alguém tem perguntas? Ninguém? Beleza, ninguém tem perguntas, então, baixando a mão de todo mundo, vamos para mais uma questão. São 21 e 29, dá tempo de fazer mais uma. MRUV, vamos lá. Está aqui a questão na tela. Deixa eu apagar essa daqui. E lançar aqui a segunda questão. A segunda não, aqui já é já perdi as contas, acho que é a quarta questão. Diz o problema, desaparecer aqui com minha câmera, foco na questão. Desapareço aqui, desliga a webcam aqui. Problemas de ultrapassagem, aqui eu estou chamando também de MRUV. Mas olha só a leitura comigo com calma. Ao passar por uma bela garota dirigindo uma Ferrari vermelha,
que se desloca com velocidade constante de 72 km por hora. Um rapaz gaiato resolve ir atrás dela com sua possante moto. No entanto, ao conseguir partir com a moto, com aceleração constante e igual a 4 metros por segundo ao quadrado, o carro já está 22 metros à frente. A leitura aqui ficou um pouco confusa, porque ao passar por uma bela garota dirigindo uma Ferrari vermelha. Então, quem está dirigindo a Ferrari vermelha é a garota. E o cara está na moto. Só que ele diz o seguinte, a Ferrari vermelha está com velocidade constante. Opa, velocidade constante, eu já sei que isso aqui, eu tenho que usar as equações do MRU. Pronto, anota lá. Aí ele continua, o rapaz gaiato vai com a moto, mas ele parte com aceleração constante. Aceleração constante quer dizer MRUV. Então, é um problema que eu vou ter que utilizar as equações do MRU e do MRUV, porque não tem outra opção. Está os dois no mesmo problema. O que você tem que fazer, então? Você vai ter que lembrar quais são as equações de cada uma das situações. Quando estiver estudando, segue a minha recomendação. Tá? Você já percebeu, na sua fase de análise, está horrível a minha letra aqui, mas eu acho que dá para entender, que você tem uma moto e uma Ferrari. Você já percebeu pela sua análise que a moto vai descrever um MRUV, porque ele falou aceleração constante. Enquanto a Ferrari vai descrever um MRU, porque ele falou velocidade constante. Se você quiser fazer um esquema, você faz. Nesse caso, seria desnecessário, tá? Mas já que a gente criou o hábito de fazer esquema, vamos fazer esquema, tá? Então, segunda etapa, vamos preparar a resolução. Professor, quando é que eu acho que esquema é importante ou não importante? Sempre que tem ultrapassagem, normalmente eu faço esquema. Ou quando tem trechos. Para ter clareza do que eu estou fazendo, eu faço um esquema. Quando não tem, eu acabo não fazendo. Nesse caso aqui eu não faria. Mas vamos lá, Ferrari vermelha. Opa, Ferrari. Não sei desenhar uma Ferrari não, viu gente? Mas acreditem que isso aqui é uma Ferrari se deslocando com uma velocidade constante de 72 km por hora. Tem um rapaz em uma possante moto. Não sei desenhar moto, nem vou arriscar. A velocidade do rapaz é 0, né? Inicialmente ele sai do repouso, então não tem setinha aqui. A velocidade inicial dele é 0. E a aceleração dele é 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Preparei. Mas ainda eu posso preparar mais ainda, né? Eu posso montar as equações de movimento de cada um. Se eu sei que o rapaz está em MRU, qual é a equação do MRU? Vai no cantinho lá e escreve. No MRU tem somente uma equação. S igual a S0 mais V vezes T. No MRUV tem 4 equações. Quais são? S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Equação da posição, tá? Muito parecida com a de cima. A diferença está aqui, ó, no AT ao quadrado, né? Tem aceleração. A segunda equação é a da velocidade, que é, para o pessoal da engenharia, a derivada da posição em função do tempo, que vai ser igual a V0T, é igual a V0 mais AT. A equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, e a equação da velocidade média, ΔS sobre ΔT, igual a V0 mais V, né? V mais V0, dividido por 2, a média das velocidades. São as 4 equações que você usa no MRUV. Paulo, você não vai usar as 4, por que você escreveu? Que é para você criar o hábito de fazer isso. E aí você vai começar a memorizar as equações sem precisar usar aqueles recursos. Sofia sortuda, você é tesuda. Vermes voadores atacam a terra. Quando você começa a escrever as equações, os recursos mnemônicos passam a ser desnecessários. E você grava, de fato, o que cada grandeza significa. Velocidade, velocidade inicial, aceleração, tempo. É importante saber o que cada um significa. Vamos montar, então, a equação de movimento para a Ferrari e para a moto. Tá? A moto, que já está aqui, nós já sabemos que descreve um MRUV.
Qual é a função da posição? Essa daqui, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Ora, se ele partiu daqui, eu vou considerar que isso aqui é o meu zero. Aqui é a minha origem. Se aqui é a minha origem, a posição inicial dele é zero. Então, vai ficar S da moto vai ser igual a zero, que é a posição inicial dele, mais a velocidade inicial da moto vezes o tempo. Partiu do repouso, 0 vezes o tempo, que eu não precisava ter escrito, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. A aceleração é 4. Então, 4 vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, a equação da posição da moto é simplesmente 2t ao quadrado. Ponto. Agora vem a equação de movimento da Ferrari. A Ferrari está em movimento uniforme. Se está em movimento uniforme, eu tenho que usar a equação do MRU. Então, a equação da posição da Ferrari vai ser, no MRU, a função é essa aqui. S é igual a S0 mais VT. Quem é a posição inicial da Ferrari? Essa posição aqui. Quanto ela é? Opa, eu não coloquei, né? Tudo bem, mas meu esquema está aqui. Basta eu voltar no problema e observar. Quando ele parte com a moto, o carro está 22 metros à frente. Então, aqui é 0, origem. Esse cara aqui é 22 metros. Então, aqui eu tenho que escrever posição inicial. Opa, volta um pouquinho. 22. Mais velocidade. Vou cometer um erro. Mais velocidade. Vou botar o rio de vermelho. 72 vezes t. Na hora de fazer os problemas, tenham cuidado de você nunca misturar unidades de medida. Se aqui a posição está escrito em metros, você não pode usar a velocidade em quilômetros por hora. Você é obrigado a fazer uma transformação. E aí, se você já estava trabalhando antes no sistema internacional, aceleração em metro por segundo ao quadrado, não é sensato que você transforme 22 para quilômetros. O mais sensato é que você transforme a velocidade para o sistema internacional. Aqui é um erro que os alunos cometem bastante, tá? Não trabalham no sistema internacional e acabam errando o problema. Então, aqui você não pode escrever a velocidade desse jeito. Você vai ter que fazer uma conversão. Transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Um aluno que faz muitos problemas já sabe quanto isso aqui dá. Isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Se você não é do tipo que faz muitos problemas, a dica que eu dou é que você precisa decorar apenas que 10 metros por segundo é igual a 36 km por hora. Se você decorar isso aí, regra de 3, você resolve o resto. Tá? Não precisa ficar gravando se multiplica ou divide, porque tem gente que confunde. Na hora da prova, professor, multiplica ou divide? Grave isso aqui. 10 metros por segundo é igual a 36 km por hora. Faça a regra de 3. Então, se eu tenho 72 km por hora, 20 metros por segundo, ponto. Regra de 3. Já foi. Feito isso, 22 mais 20, que é a velocidade, multiplicado pelo tempo, que eu não sei quem é. Beleza? Ele disse que vai emparelhar. Se vai emparelhar, quer dizer que vai ter a mesma posição. Então, ele fala emparelhar. Qual o significado de emparelhar? Vão estar lado a lado. Se vão emparelhar, a posição da moto vai ter que ser igual à posição da Ferrari. Substituindo, né, já seria a nossa terceira etapa, nós já vamos agora passar para a etapa de execução, executar. Você vai fazer, então, posição da moto, 2... Opa, vamos mudar a cor aqui. Posição da moto, 2t. Essa é a posição da moto. Posição da Ferrari, 22 mais 20t. Opa, 2t ao quadrado aqui. Faltou o quadrado. Agora, eu tenho que resolver essa equação e descobrir o tempo. Quanto tempo leva para eles emparelharem. Bom, aí é só organizar agora a minha equação do segundo grau. Vai ficar 2t ao quadrado menos 20t menos 22 igual a 0. Escolha se você quer fazer por soma e produto de raízes ou por Bhaskara. Eu faço sempre por Bhaskara, tá? Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Bhaskara é mais seguro. Vou dividir tudo por 2, né? Posso dividir toda a equação por 2 para simplificar. T ao quadrado
menos 10t menos 11 igual a 0. Calculo delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado, vai dar 100, menos 4 vezes 1, vezes c, que vai dar menos 11. Delta, então, vai ser igual a 100 mais 44, que vai dar 144. Raiz de delta é igual a 12. Então, eu tenho duas soluções para t. T vai ser igual a menos b, menos menos 10, mais ou menos raiz de delta 12, dividido por 2 vezes a. Duas vezes 1. Duas soluções, então você tem 10 somado com 12, 10 somado com 12, dividido por 2, é sua solução positiva. É o seu T1. Seu T1 vai ser igual a 11 segundos. Vai existir uma outra solução, que é a solução negativa. Vai dar menos 1 aqui. Só que essa solução negativa ela não é interessante para a gente. Então, embora eu tenha duas soluções para o tempo 1, que eu calculei como sendo o positivo, e tempo 2 como sendo o negativo, tempo negativo em física, a gente sempre vai desprezar. É como se fosse algo que aconteceu antes da gente começar a observar o movimento. Então, negativo eu nem calculei. O tempo de encontro é 11 segundos. Se o tempo de encontro é igual a 11 segundos, eu volto aqui e cometi uma falha, que é, a gente não sai fazendo conta sem saber o que está procurando. Tá? Eu estava resolvendo a letra A, e a letra A está perguntando após quanto tempo o rapaz alcança o carro da moça. Então, eu calculei isso aqui. Isso aqui, tudo que eu fiz foi para encontrar a letra A. Aí vem agora a letra B. Letra B pergunta que distância a moto percorre até emparelhar com o carro. Ora, se ele pergunta a distância que a moto percorre, essa aqui é a equação que calcula a posição da moto. Como a moto saiu da posição 0, a distância que ele vai percorrer vai coincidir com a posição dele. Você não pode confundir posição com distância. Posição é o lugar que eu estou. Distância é o quanto eu caminhei de onde eu estava. Tá? Se ele saiu do 0, então a posição vai ser igual à distância. Então, vai ficar posição da moto vai ser igual a fórmula era simplesmente 2t ao quadrado. A garganta começa a falhar. Vai ficar, então, posição da moto é igual a 2 vezes tempo ao quadrado. 11 ao quadrado vai dar 121, 2 vezes 121. Isso aqui, então, vai dar 242 metros. Essa, então, é a posição da moto que vai coincidir com a distância percorrida pela moto. Observe que não seria a mesma coisa se ele perguntasse qual a distância percorrida pela Ferrari. Tá? Se você pegar isso aqui, por exemplo, o tempo, e substituir na posição da Ferrari, você vai encontrar a posição da Ferrari. Mas a distância percorrida pela Ferrari é a posição final menos a posição inicial. Então, se você calcular o tempo aqui, você encontra a posição final. Mas para saber a distância, tem que tirar a posição inicial. Como o outro, a posição inicial é 0, quando eu tirar, vai coincidir distância com posição. Então, espero que isso tenha ficado claro. Letra C. Letra C pede o que mesmo? Pede qual é a velocidade da moto no momento do encontro. Ora, a moto está descrevendo um MRUV. A velocidade no MRUV é V igual a V0 mais AT. Como a velocidade inicial é 0, então aqui é 0 mais a aceleração é 4 vezes o tempo. Mas nós calculamos que o tempo, no momento do encontro, um instante, é 11 segundos. Então, a velocidade vai ser 4 multiplicado por 11, que vai dar igual a 44 metros por segundo. Com isso, eu calculei letra A, letra B e letra C, seguindo aí os passos de resolução. Galera, já são 21h44, tá? As aulas aqui nunca podem ultrapassar as 10 horas, porque eu tenho tempo para sair, eu não estou em casa, eu estou no estúdio.
E a gente tem tempo para fechar aqui o prédio comercial, que é no máximo às 10h15. Então, por essa razão, quando a aula começa tarde, eu preciso encerrar impreterivelmente até às 10 horas. Então, vai ficar faltando aqui para a gente terminar, tá? Eu já tinha previsto isso, né, que não dava para fazer tudo. Nós fizemos, então, 4 questões. Faltou agora, problema de ultrapassagem já fizemos, faltou travessia de ponte, tá? Que é esse aqui. Faltou esse problema aqui, que é lançamento vertical. E faltou esse problema aqui, que é lançamento oblíquo. Faltaram 3 problemas. Mas problema faltando aqui não é um problema, porque eu resolvo as questões e posto no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Só para vocês se situarem, até o presente momento aqui, tá? Nós já temos um número, assim, tinha bastante pessoas na lista de e-mails, estava dando confusão, porque muitas pessoas não estavam recebendo os e-mails, o pessoal do Hotmail, Live, Outlook, não estava recebendo e-mails. Então, eu preferi tentar parar de trabalhar com a lista de e-mails. Já tinha 2.700 pessoas usando a lista de e-mails, mas muita gente não recebia os e-mails. Então, eu pedi a vocês que viessem para cá. Deixa eu atualizar aqui. Opa, está pedindo senha de novo. No ambiente virtual de aprendizagem, nós já temos 440 alunos que vieram da lista de e-mails para cá. Aqui fica mais fácil a comunicação, porque basta você entrar no Física Interativa, entrar no acesso exclusivo, e você vai ter acesso a esse espaço, que é um espaço aberto, gratuito, onde eu coloco os materiais que são possíveis de disponibilizar gratuitamente. Então, o PDF do Enem, o link das aulas ao vivo, enquanto elas permanecerem gratuitas, para vocês experimentarem. Aqui aparece, um aluno pediu, né, professor, as aulas antigas lá que estavam no site de graça, cadê? São 20, rapaz, eu acho que tem umas 28 horas de aulas aqui, indo de cinemática até física moderna. São aulas antigas, aulas de 2013, de um tempo que eu não usava esse microfone, eu usava esse aqui, tá? O headset do Galvão Bueno. E a qualidade do vídeo e do áudio não é igual a que eu estou utilizando atualmente, já que eu fiz um investimento aqui para melhorar a qualidade da transmissão. Mas são aulas muito boas, aulas de pessoas que já utilizaram isso em vestibulares anteriores e gostaram e passaram e mandaram mensagem. É só você clicar nas aulas aí que você assiste, indo de cinemática até física moderna. Foi um curso que eu dei em 2013, outras aulas que eu dei avulsas, que eu juntei, está tudo aqui, gratuito, entrou, assistiu, tá? Mas eu também estou disponibilizando um outro curso, que é o Física para o Enem e Vestibular. Neste curso, eu vou disponibilizar o material completo, em altíssima definição, e aqueles que quiserem adquirir esse curso, eu vou estar divulgando os valores. Vai existir 2 modos. Um modo que você participa comigo aqui ao vivo, tira dúvida comigo, vai ter o momento da aula teórica, questão, levanta a mão, pergunta, eu respondo, na hora, mandou, eu respondi. E vai ter um momento só para resolver questões, também ao vivo, com o pessoal que participa do acesso que eu chamo de acesso prêmio. E tem um outro acesso para as pessoas que não podem assistir ao vivo, mas quer ter a aula, quer ter as questões resolvidas. Aí é o básico. No básico, você não participa ao vivo comigo, você não tem o tira dúvidas, e por esta razão, como você não interage comigo, eu acabo tendo, vamos dizer assim, cobrando mais barato por isso. Aqueles que estiverem no prêmio vão contar com minha ajuda até o Enem. Depois que o Enem acabar, tendo vestibulares tradicionais, a gente faz o mapeamento desses vestibulares e resolve questões. Eu tenho um banco de dados com 12.000 questões de física separadas por assunto, que fica muito fácil liberar material para vocês estudarem. Então, aqueles que quiserem, né, participar do Física Interativa, e é só acompanhar as próximas aulas, onde eu não vou divulgar, já tem gente perguntando valores. Até agora tem liberado o DVD Física no Enem, que se você quiser adquirir, você já vem para cá. As pessoas que já adquiriram o DVD já têm lugar garantido nas próximas aulas. As aulas têm limitações, a sala tem limitação para no máximo 100 pessoas, e as pessoas que adquirem o DVD já têm vaga garantida nas próximas aulas. Depois eu vou divulgar como vai funcionar o curso completo, né, e a programação completa, onde eu vou me dedicar quase que sempre a dar dica para vocês de como resolver questões. Algo que você já está vendo aqui mais ou menos como funciona. Pessoal da engenharia que está acompanhando essa aula também, existe aqui o grupo de estudos Como Resolver Problemas de Física 1, tá?
que eu pretendia começar no primeiro semestre, mas não deu, tá? Várias coisas para dar conta, eu preferi deixar para o segundo semestre. O pessoal já chegou aqui, já tem o que aqui? Deixa eu ver quantas pessoas tem nesse momento aqui cadastradas. 600 pessoas cadastradas. Eu admito que eu não tenho condição de fazer um curso para 600 pessoas. Não um curso para dar atenção. Não consigo. Então, um curso para dar atenção tem que ser um curso menor, para 80 pessoas no máximo, aí, para conseguir dar atenção. 600 pessoas não tem condição. Então, eu deixo esse curso aberto, onde tem alguns materiais gratuitos. São as aulas iniciais aqui que estão gratuitas. Aula de revisão, deve ter aqui umas 12 horas de aula, contando aula e exercícios resolvidos. Mas a minha pretensão é fazer um curso indo da cinemática até lá, dinâmica de rotações. E este curso somente para as pessoas que puderem contribuir para que isso aqui continue acontecendo com altíssima qualidade. Então, são 21h50, tenho 10 minutos antes de fugir. Alguém tem alguma pergunta? Por favor, se tem alguma pergunta, por favor, levante a mão, esta é a hora. Ana Rodrigues, Antônio Carlos, Ataíde, Bárbara, Cláudio, Edilene, Ione, Lucas, Marcelo Felipe, Marcos Vinícius, Marcos Augusto, Marcos Vasconcelos, Milena Rosa, Rafaela Cavalcante, Renato Silva, Ricardo Rodrigues, Romário Borges, Scarlett Marjori e William Gonçalves. Ninguém tem dúvida? Alguém tem alguma sugestão? Aceito sugestões, já que não tem dúvida. Tem gente aqui no chat, né? Chat eu tenho que me aproximar para olhar. Marcos Augusto falou, tamo junto. Edilene perguntou sobre o tempo negativo. Não. Sim, para poder participar aqui da sala virtual é necessário pagar, tá? Essa sala aqui, por exemplo, tem um custo que você pode verificar lá no site do Citrix e, consequentemente, para a gente conseguir manter isso aqui funcionando, é preciso desembolsar alguma coisa, senão eu não consigo manter isso aqui funcionando, não. Mas as informações sobre quanto vale a pena, vocês vão verificar depois. Por que depois? Eu quero que primeiro vocês experimentem, para vocês compararem o que eu estou oferecendo com o que um curso presencial oferece, com o que outros cursos à distância oferecem. Eu quero que você faça essa comparação. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas é um curso à distância. É um curso à distância no qual eu tenho uma forma de interagir com vocês que eu diria que é melhor do que o curso presencial, sem falsa modéstia. Por quê? A gente conversa em tempo real. Só não estou vendo vocês porque eu não liguei ao webcam de vocês. Eu poderia ligar se eu quisesse, mas a transmissão fica lenta. E tudo o que eu fiz aqui ficou gravado. Tem um vídeo aqui gravado com as minhas explicações, com as perguntas de vocês. Quando a aula termina, eu pego esse vídeo, mando para a internet, vocês depois acessam a aula quantas vezes você quiser. Nenhum curso presencial filma as aulas e disponibiliza 100% depois pela internet. Não tem fórum de dúvidas para você tirar dúvida quando você quiser. Tá? Então, esses recursos eu quero que vocês experimentem, comparem o presencial do Física Interativa, do professor Paulo Vicente, com o presencial de outros lugares, com outros cursos à distância. E aí, depois disso, vocês verificam se vale ou não vale a pena estudar aqui comigo e contar com minha ajuda até garantir a aprovação. Milena Rosa levantou a mão aqui. Fala, Milena. Professor, em relação... Eu assisti uma outra videoaula do senhor, aí eu fiquei com as dúvidas. Eu quero saber do senhor como eu faço para enviar minhas dúvidas. A minha dúvida é porque eu vi a videoaula já no YouTube. E aí eu tentei comentar lá, mas eu imaginei que o senhor não fosse ver. E aí, eu posso entrar em contato com o senhor como para tirar essa dúvida? É sobre as leis de Newton. Tá, assim, o fórum de dúvidas, ele acaba sendo um recurso exclusivo para alunos que são colaboradores do curso. Se for uma dúvida específica sobre algo que eu já dei, você perguntar, às vezes eu respondo lá no YouTube, só que são quase 500 vídeos, são muitos comentários, eu não consigo dar conta de responder tudo. Então, você faz engenharia, não é isso? Isso. Já vai fazer Física 1 ou já fez Física 1? Estou fazendo. Está fazendo, tá. Fazendo não vai te ajudar muito, porque você está fazendo, está terminando agora, não é isso? Está no final do semestre. Isso. A dúvida foi um pouco antes da prova, mas deu para fazer, apesar que eu ainda estou com a dúvida em relação a algumas coisas, mas eu vi o senhor falando que a próxima aula vai ser
Vai ser sobre leis de Newton, se eu não Isso. me engano? Próxima aula vai ser sobre leis de Newton. Tem uma aula minha no YouTube completa sobre leis de Newton. Você chegou a ver, não? Cheguei a ver, eu já assisti as aulas das leis de Newton, as suas aulas, e gostei muito, me ajudou muito. Muito obrigada. Agradeço demais ao senhor, mas essa dúvida é em questão mais por causa da questão que o professor passou, então Faz é o uma coisa mais seguinte, específica, eu mande acho. para mim essa dúvida por e-mail. Eu dou uma... poucas vezes eu faço isso, mas eu posso fazer isso. Eu avalio qual é a sua dúvida e respondo por e-mail mesmo. Se for necessário fazer algum vídeo rápido, eu faço. Se for conceitual, eu posso responder agora. Se for um problema, você manda para mim por e-mail, eu avalio e depois eu respondo para você. Pode ser? Quando o curso está Certo. rodando, que eu acho que você não vai precisar, pelo menos eu espero que você não precise, funciona assim. Aqui no site tem um espaço chamado Fórum de Dúvidas. Então, por exemplo, aqui em Movimento Retilíneo, salvo engano, alguém já tinha postado uma dúvida de exercício. Aí eu vou e respondo. Então, por exemplo, a Alana Zani postou lá uma dúvida. Eu fui aqui e respondi. A forma que a gente tem de se comunicar com dúvidas quando os cursos estão rodando, funcionando, para os colaboradores, é via fórum. A pessoa chega no fórum, posta, nunca por e-mail, embora tenha grupo no WhatsApp, mas por WhatsApp também eu não respondo assim, a questão toda, porque o ideal é que vocês postem a dúvida aqui, eu respondo a sua dúvida, e aí, ao responder a dúvida, o seu colega depois volta e aprende com a sua dúvida. Então, por exemplo, o Eduardo Gouveia postou aqui uma dúvida sobre que vetor decompor. Aí eu vou lá e eu explico para ele, e tal, e tal, e tal, e aí ele já aprendeu. Essa é a forma que a gente tem de interagir com vocês. Fórum de dúvidas dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então, por exemplo, se você já está nesse curso aqui, que é o pré-física, né, que é o curso gratuito, você pode chegar aqui na parte de conceitos... Cadê? Conceitos básicos, tá? Você pode chegar aqui em conceitos básicos e postar sua dúvida aqui. Posta aqui. Tem um tempo que eu não entro aqui, porque esse curso era o curso gratuito e eu acabo não olhando. Tá? Admito que eu não tenho tempo para olhar sempre. Mas se você postar aqui, eu prometo que até amanhã eu dou uma solução à sua dúvida. Então, certo, eu vou postar agora mesmo a dúvida lá e aguardo a sua resposta. Beleza, posta aqui, ó. Obrigada. No Fórum 1. Valeu, Milena. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão? Ninguém? Então, galera, ninguém tendo mais dúvidas nem sugestões, eu espero... Alguém tem algum elogio para fazer? Elogio empolga o professor, tá? Elogio... cada vez que eu pego um elogio no YouTube, eu fico empolgado e produzo mais aulas e tem muitas aulas, tem 500 vídeos no YouTube desorganizados, é difícil achar as coisas lá, mas eu estou com o tempo organizando, trazendo tudo para o site para poder a galera começar a achar mais fácil localizar as coisas por aqui. Bom, se não tem mais, então eu fico por aqui, deixo um grande abraço a vocês aí de todos os lugares do Brasil. Eu vi aqui que tem gente do Rio Grande do Sul, de Natal, do Aracaju, deixa eu ver mais de onde, de Angola eu mandei um abraço no início da aula, porque ele não ia assistir a aula, porque lá já é meia-noite e lá vai fumaça. Agradecer a todos que assistem e compartilham as aulas, que ensinam Física Interativa, que comentam e dão 5 estrelas no aplicativo, que curtem meus vídeos no YouTube, que acompanham a fanpage. Meu muito obrigado a todos vocês. Por vocês que esse trabalho existe e espero que ele continue, tá? Com materiais gratuitos, com materiais reservados para colaboradores, afinal de contas a gente precisa manter isso aqui funcionando. Valeu? Grande abraço, fico por aqui, tchau. Encerrando.